Boa tarde, meus queridos irmãos. Hoje não é provérbios com café da manhã, não é? É provérbios com café da tarde, quase a janta. Vocês me perdoem, mas eu até pedi para o Walter dar o estudo de manhã e ele falou não, que eu deveria dar, então eu só pude gravar agora. E eu estou muito feliz porque eu amo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é como se fala é assim em parábolas, né? É um livro que dá conselho. E ele é um livro de padrões éticos. E o que, que seria a ética? Procura no dicionário. A ética é o comportamento de uma pessoa, é como ela vive. E a ética são os costumes. Então, hoje, antes, a legislação de um país era baseada na palavra, na lei de Deus, na palavra de Deus. Estados Unidos, Brasil. Então, muitas leis foram sendo introduzidas que contrariam o que Deus ensinou. Então, o que era certo ficou errado, o que era errado ficou certo, e isso é chamado não de pecado, mas de modernidade. Você não é moderna, você não é atual. Ó, antes foi no nosso tempo que a moça casava sem relação, hoje não. Hoje vai morar junto. Há muitos pais que falam, eu prefiro meus filhos aqui dentro de casa tendo relacionamento do que num motel. Então, olha só, a moral ela foi muito rebaixada, não é? Então, você vê que esse relacionamento, para eu entregar o corpo para alguém, precisa ser uma coisa séria. A Bíblia fala que Deus mora aqui dentro, não num prédio feito por homens. Então, eu preciso cuidar do santuário. Então, meus queridos, o Provérbios vai tratar de moralidade e de ética, de costumes e de valores que eu preciso ter para não morrer. Não é que você é obrigado assim, Deus vai te tolher ou vai te proibir de coisas. Deus vai guardar você. Se você, a Bíblia chama que aquele que despreza a sabedoria é tolo, é insensato e chama até de louco. Então, se você desprezar, quem vai sofrer o dano e as consequências somos nós mesmos, né? Então, olha só, vamos começar com. Então, o Provérbios vai tratar de algumas palavras, sabedoria, instrução, entendimento, desculpa, justiça, juízo, equidade, sabedoria, né, conselhos, e aparece umas 14 vezes a palavra, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É interessante que nós vamos ver no versículo 7 do capítulo 1. Nós vamos ler então o capítulo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha que interessante. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, para eu ter valores que me levam à vida, eu preciso da sabedoria de Deus. Da sabedoria de Deus. E o temor ao Senhor, porque hoje eu faço e ninguém tem nada a ver com isso, e como se eu não fosse sofrer consequências, só que eu vou. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso daí, esse versículo, desde que eu me converti, eu ficava nisso. Porque não quem é sábio evita o mal, para o bem dele mesmo. Quando eu evito o mal, é para o meu bem e para a minha descendência, não é assim? Então, olha que interessante aqui. A palavra sabedoria, eu achei interessante que eu estava estudando, ela é a personificação como se fosse uma mulher. Lá em Provérbios 3,15 e Provérbios 7,4,
7,14, Provérbios 3,15 e Provérbios 7,14 diz assim: disse a sabedoria, tu és minha irmã. Em hebraico, a palavra é feminina e a sabedoria possui todas as virtudes. Então, é uma mulher. Então, eu fiquei pensando, lá em Provérbios 14:1, não fala que é o homem que edifica a casa, fala que é a mulher. Então, quando eu estou bem, eu sei que eu coloco assim, quando eu estou bem, no equilíbrio, no controle do espírito, a minha casa fica equilibrada. Quando eu não estou bem, né, toda a minha casa fica sem equilíbrio. Então, olha só, a mulher sábia, ela tem as virtudes, todas as virtudes para edificar a sua casa. E a estrangeira, que já fala no capítulo 2, no capítulo 7, a estranha, não é estrangeira de ser de outro país, é estranha, a família. Então, a Bíblia chama de prostituta toda a relação que eu tenho fora do casamento. Não preciso andar de bolsinha e me oferecendo, mas quando eu tenho relação com alguém que não é meu marido, eu estou me prostituindo. Eu estou dando a morada de Deus, né, juntando com alguém que não é nada meu. E Deus fica triste porque são caminhos de morte. A Bíblia chama aqui em Provérbios de câmaras de morte. É uma cama de morte. E diz que só o louco, o insensato, ou a louca insensata, a desavisada, que está distraída, é que entra nesse caminho. É o caminho do Sheol, que no hebraico é o caminho da morte. Olha só. Então, eu achei interessante que a sabedoria, ela é personificada, né, como se fosse uma mulher, e ela clama às ruas, ela fala assim, Provérbios 8:13, ela fala assim: quem é simples, volte-se para cá, para aqui, para mim. Quem é sábio, né? Salomão pediu isso, Daniel teve isso no capítulo 1, eu pedi isso a Deus, o que eu mais quero é sabedoria. Eu não quero nunca que Deus me guarde me desviar né, desviar do caminho e para o mal, porque o temor do Senhor me desvia do mal, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor me diz: se você fizer, você vai colher. A falta de temor diz: eu faço o que eu quero e não me acontece nada. A falta de temor diz isso. Ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero. Só que depois vem a lamentação. E daí ele tem que achar alguém culpado, e ele não é, né? Porque ele acha que não foi ele que errou, então ele acha que é achar o culpado, e Deus é culpado e todo mundo, né? Então é interessante que o Provérbios ele trabalha com contraste. Contraste é com oposição, né? Então a mulher sábia, né? A sabedoria se opõe à tola, à estrangeira, à louca, à prostituta, né? Então, olha que interessante. Em contraste à mulher tola, que a sabedoria clama e fala, vem, né? Faz um convite. E a tola também ela convida o desavisado, quem está, ou a desavisada, às águas roubadas, porque aquele homem não é dela, nem aquela mulher não é dele. E cujos convidados, olha só, quem ela convida estão nas profundezas do inferno. Isso está em Provérbios 9, 17 e 18. Então o convite é idêntico. A sabedoria chama eu e você para ouvirmos, né, os conselhos que a sabedoria tem. E também a estrangeira, a estranha, né, a mulher estranha, que a prostituta, que não é a mulher sábia, chama para você morrer e ser destruído. Então, a sabedoria clama, né, para que abandone o pecado, e a prostituta clama para que você ceda ao pecado e à morte. Eu achei muito forte, né? Então, o temor do Senhor, lá em Provérbios 8, 1 a 13, diz assim, que o temor do Senhor, ele me faz desviar do mal. Ele me faz desviar do mal para o meu próprio bem.
Então, queridos, eu achei muito interessante essa analogia dos contrastes que aparece do bem e do mal, da mulher sábia, da sabedoria personificando a mulher sábia e da, né? E isso não significa que o homem também não possa ser sábio. É claro que sim. A sabedoria é para o homem e para a mulher. Mas é interessante essa analogia que faz entre a mulher que edifica e a mulher que destrói a vida de um homem e de uma família, não é? Então, aqui no versículo 8, e aí a pergunta, qual você quer ser? É porque hoje é modernidade, você tirar a mulher do outro. O que tem que ser casado? Né, a mais esperta que fica. Né? Só que não, ninguém fica com alguém sendo mais esperta que não é dele. Porque as coisas que vão vir, as consequências sobre a descendência e sobre os dois vão ser. O preço é muito alto. Eu sei disso porque eu faço aconselhamento, eu não estou falando de coisa, e também a literatura. Eu sou professora também de literatura, eu vejo a literatura, quando você lê um livro, as consequências de tudo isso, né? Por falta de temor e sabedoria de Deus. Aqui no versículo 8 diz assim: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe. Então, aqui também, ser sábio é você honrar seu pai e sua mãe. O tolo, o louco, não ouve o ensino de seu pai e sua mãe, não ouve. O tolo não tem ouvidos, ele não ouve, ele não ouve. Porque será um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço você ser obediente. Filho meu, olha só que interessante. O apelo. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Até eu lembrei do texto lá de Gênesis 4, que Deus falou para Caim: Eis que o pecado jaz à porta. Jazer é que a morte está à tua porta, né? Porém, cabe a ti você escolher se entra ou não na sua casa e na sua mente. Então, não consinta, quer dizer que Deus deu para nós força suficiente para não deixar coisas entrarem na nossa vida. Eu posso fechar a porta para aquele que quer entrar e é intruso, que quer me seduzir para o erro. Deus me deu essa força. Glória a Deus por isso, né? E eu agradeço muito ao Senhor. Então, se eles disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, ensinando coisas erradas, maus conselhos. Traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Aqui é lembrada aquela passagem de Coré, que era rebelde, né, contra a autoridade de Moisés, e que o abismo foi aberto e eles foram tragados, né? Então, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Olha só, querendo fazer falcatrua, roubo, não é? Versículo 15, olha, outro conselho né, sábio. Filho meu, olha que lindo, versículo 10, filho meu, né? Se os pecadores querem te conduzir, não consintas. Olha o 15, filho meu, não te ponhas a caminho com eles e guarda as veredas dos pés, das suas veredas, guarda o seu pé dos caminhos deles. Às vezes nós estamos carentes e não queremos perder a amizade, e se a pessoa fala que está certo, mesmo que a gente no fundo sabe que não está, a gente vai só para pertencer, só para se sentir amado. Então, aquele que não tem certeza do amor de Deus cede aos pecadores por uma atençãozinha, por um presentinho. Então, nós que somos de Deus, nós sabemos que somos amados. Nós não precisamos implorar e ficar desejando a atenção das pessoas que não amam a Deus. Não precisamos. E aqui ele continua, né? Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, versículo 15, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Olha só, rede, laço, cilada, né?
Estes se emboscam contra o seu próprio sangue, a sua própria vida espreitam. O caminho de morte, tal sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, às vezes pensa que vai ter lucro, que vai ter alguma coisa fazendo mal, e esse espírito de ganância vai levar à morte. Isso aí o texto diz. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus falava isso, né? Versículo 20: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, a entrada das portas nas cidades profere as suas palavras, não é? Então a sabedoria clama, vem, né? E até quando, ó nécios? Nécio vem da palavra S-C-I-O, que significa falta de entendimento, falta de sabedoria. Nécio é quem tem falta de entendimento. Por quê? Porque não lê a palavra, não ouve a Deus. Não é porque a pessoa que tem sabedoria não é melhor que a outra, porque a sabedoria que ela tem vem de Deus. Então está acessível a você. Se você quiser e pedir, o Senhor vai lhe dar. Então, olha só. Até quando, honestos, amareis a necessidade, quer dizer, a insensatez, a loucura? Até quando você vai amar, você vai desejar o mal, a sua própria destruição? E o rapaz vai para as drogas, vai, né, a vizinha sai para fofocar e depois dá uma intriga. Todo mundo, um fica brigando com o outro. Para quê? Falta de sabedoria no falar, no ouvir, não é? Então, quem tem ouvidos para ouvir a sabedoria de Deus é o temor do Senhor. Até quando, honestos, amareis a insensatez? E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Até quando? Até quando? Atentai para a minha repreensão. Atentai. Preste atenção, Rose. E você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha que lindo. O Senhor fala que vai derramar o espírito dele, e o espírito de Deus é o espírito da sabedoria. Tá? Em Isaías capítulo 9, capítulo 11, ele fala do espírito de Deus, que é o espírito da sabedoria. Mas porque clamei, olha só, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, porque a repreensão, queridos, é um ato de amor. O pai que não ama seu filho não o repreende. Eli, os dois filhos dele foram mortos e ele também, porque seus filhos eram execráveis, quer dizer, faziam o que queriam, bagunçavam na casa de Deus e ele não os repreendia. É um exemplo para nós, não é? Então, olha só, nós precisamos. É claro que depois de uma idade a gente pode aconselhar, não pode obrigar, mas a pessoa afrontar Deus na casa dele, né? Na casa de Deus, não é possível. Eles serviam no templo, né? Os filhos, era Ofni e Finéias, né? Os filhos de Eli. E também eu rirei, olha só, antes rejeitaste todo o meu conselho, versículo 25, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Olha o que o Senhor está falando. Quando vierem as consequências dos atos seus, dos meus atos, e Deus tem falado, e eu não tem nada a ver, vou fazer o que eu quero. Olha só, quando vierem, o Senhor está falando que ele vai rir dessa desventura. Porque ele nos avisou milhões de vezes, milhões, e nós desprezamos a voz de Deus e recebemos as consequências. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, olha só, porque a angústia e o aperto vêm quando desprezamos a palavra, quando desprezamos a sabedoria de Deus, o temor do Senhor.
Então, vocês me invocarão, o Senhor está falando, mas eu não responderei. Não é? Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, versículo 28. Por isso que fala lá em Ezequiel, buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Ainda é tempo. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, todo aquele que aborrece o conhecimento, quando eu aborreço o conhecimento, eu desprezo o temor do Senhor. Imagina, eu vou fazer e não vai me acontecer nada. E continua no versículo 31, portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Então, todos nós temos a vida do fruto daquilo que escolhemos, né? O meu procedimento, das minhas escolhas e dos meus próprios e dos seus próprios conselhos se fartarão. Quer dizer, quando vier o dia da calamidade, o dia da tempestade, pelas minhas próprias escolhas, o que ele fala aqui? Ele vai comer, nós vamos comer o fruto daquilo que eu escolhi e dos meus conselhos e dos conselhos dos amigos que eu escolhi. Né? Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos a sua impressão. Olha só, aqui fala, eu tenho a cara, a impressão é a cara, né? Assim, é aquele sinete imprimido, vem de imprimido. Então, daqueles de quem eu convivo, né? Daqueles que eu ouço, né? Mas o que me der ouvir, e ó, os nécios são mortos por seus desvios e os loucos a sua impressão. De bem-estar os leva à perdição, né? Mas os que me deram ouvidos, maravilhoso isso. Mas se nós dermos ouvidos, habitará seguro. Se nós dermos ouvidos ao Senhor, tranquilo e sem temor do mal. Glória a Deus, maravilhoso. Isso aqui é um conselho para gravar com fogo no meu coração e no seu, meu irmão e minha irmã e minha amiga e amigo que estão vindo. Isso aqui é ouro em pó. Ouro em pó. Não despreze a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui não é do que eu penso. Isso aqui primeiro é para mim. É para mim. Eu entendendo isso aqui, eu vivo em minha casa. Então, queridos, o temor do Senhor, a sabedoria, né? Porque o contraste dela é uma pessoa louca, insensata, que despreza a voz do Senhor. E nós vamos ver lá em Mateus 13, fala que muitos ouvem sempre a Bíblia e não escutam, não entendem, não buscam, né? Não obedecem, e aí as consequências vêm, né? Então o Senhor falou, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E nós precisamos disso, não é tão bom a gente ter o Deus maravilhoso que nos aconselha, que nos dá sabedoria, que nos dá conhecimento e que nos perdoa e que tem misericórdia de nós, né? E que nos faz habitar tranquilo e sem temor. Um beijo grande, até a próxima. Deus abençoe e uma boa tarde, final de noite. Deus abençoe. A paz.